Juca, Fala, Robson, opa, tá. Não tô tá te vendo escuro. não, cara. Tá escuro aqui pra mim, pera aí. Pera aí, vou te chamar de novo aqui, pera aí. Um minuto, Beleza. rapidinho. Entrar aí, galera, pra escutar essa segunda parte. Diga aí, Fernando, tudo bem, meu amigo? Ah, agora foi. Ah, agora show. Vamos lá. Então, continuando aí. Então, eu comecei a estudar com ele, cara, essas coisas. Pô, comecei a conhecer o violão e aí parei de ter aula com esse rapaz. Mas eu lembro, cara, que eu fui com ele. Olha, eu estudei umas coisas interessantíssimas com ele. Eu lembro que eu estudei agora eu vou esquecer, eu sou muito ruim de nome para lembrar as peças, cara. Tem um, acho que estudo um do Gnatali, que é um Ken Rá maior, que é bonito pra caramba, que é de Adamés arpejo, Gnatali, né? assim. Fui até aí com ele, eu lembro. E aí eu lembro, o que aconteceu? Essa coisa do clássico, aliado ao popular. Eu lembro que foi me facilitando, cara, a fazer solo, a fazer as coisas, né? Claro que facilita, você vai estudando, vai aprimorando essa parte da técnica, né? E a parte da leitura. E aí eu sempre falo para todo mundo, né? Essa coisa da leitura é muito, muito importante, cara. Esse estudo de leitura que tem nesse livro, né? Que são duas vozes, depois vai para três, né? Depois o baixo pode ter uma outra voz, aí o acompanhamento pode ter outra, né? Ser o acorde, né? Fazer aqui o acorde acontecer e a melodia. Cara, isso foi abrindo assim a minha mente em relação à questão de começar a olhar até para os acordes de uma outra forma, né? E cara, é, eu lembro que eu estudo com ele até hoje, né? Por causa da pandemia, a gente parou, mas eu estudo com ele desde os meus 15 anos até hoje. Estou lá com ele. E aí ele que me ensinou essa coisa dos arranjos para violão. Eu sempre fui muito interessado em montar os meus próprios arranjos, mas é claro que eu iniciei, peguei assim, estudei muitas coisas de vários estilos, né? Eu lembro que eu pegava, cara, eram quatro peças ao mesmo tempo. Eu pegava um prelúdio, pegava uma peça rápida, pegava um estudo e pegava uma peça que eu queria tocar, só para me divertir. Aí ia da minha escolha. Eu lembro que eu fazia o processo de digitação, de leitura, e ao mesmo tempo que eu fazia esse processo de digitação, eu já harmonizava. Olha como é que a harmonia é tão A importante harmonia aí. é. Por quê? Porque é o seguinte, a coisa foi construída às vezes em cima de um acorde. E esse acorde só está escrito na pauta. Então é mais fácil o quê? Para tu lembrar, tipo assim, não é que você não vai ler, você está lendo, claro que você está lendo. Só que aí você, para facilitar a tua vida, para você executar a coisa com mais expressividade, para tu sentir as funções, entendeu? E a tua expressão na música ser melhor, cara, você joga um acorde em cima ali, ó, isso aqui é um Ré, um X, não sei o quê. Tá entendendo? Tô E eu fui entendendo. muito assim, isso me facilitou muito, cara. Facilitou muito. Eu pegava coisas assim, às vezes difíceis de ler, peraí, ou arpejado, ou em bloco, ou dividido, cara, eu 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 fazia assim, e escrevia o acorde lá em cima da partitura.
e ficava estudando. Metrônomo, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, para você fazer um arranjo, primeiro você tem que ter a melodia definida na tua cabeça e a digitação da melodia. Não adianta tu fazer o processo ao contrário. Eu vou harmonizar e vou colocar a melodia. Não, cara, você tem que ler a melodia. Interessante. Primeiro é ler a melodia. É Sempre engraçado, ler a né? melodia. É Uhum. engraçado, Michel, que você falou também da parte da leitura, né, cara? É muito difícil um cara querer tocar violão. Lógico, eu tô falando do cara querer tocar violão no nível, né? Uhum. Mais aprofundado. E não saber ler, né, cara? Porque os exercícios, cara, até os exercícios técnicos, eles estão na pauta lá, né? Ou seja, eles estão para você conseguir ler o mínimo ali, uma nota no pentagrama, tá entendendo? Uma divisão de semínima, de mínima, né? Para você Uhum. poder fazer um exercício técnico. Então, tem uma hora que o cara tem que correr, bicho, para aprender isso aí. Pra pelo menos se É, virar. você consegue até aliar essa coisa de não ser leitor com os estudos de técnica. Óbvio que você consegue. Mas tem, de fato, os grandes métodos estão escritos. E escritos nessa nossa anotação, no Anotação. nosso idioma. Entende? Então, assim, cara, eu acredito muito que não é difícil. O cara tem que ter a paciência para querer. Verdade. Entende? Existe e uma coisa que que o ser humano hoje, né, por conta de a gente viver pensando que está vivendo em concorrência e nós não estamos concorrendo com ninguém, é o meu ponto de vista, a gente acha que a gente tem que ser imediatista. A gente sendo imediatista, a gente sempre deixa coisas para trás, cara. Às vezes coisas importantes, lacunas importantes. Dá um pequeno exemplo aqui. O cara quer montar um arranjo para violão sem ter passado sobre o estudo técnico do violão. É. Então, assim, eu não vou dizer que o cara não vai fazer, porque eu não sou o dono da verdade. Mas, cara, sem você passar por alguns processos, fica mais difícil. É. Fica mais difícil, porque o cara tá tocando lá. O que vai soar para mim é o verdadeiro que a gente chama de chord melody. Chord melody, do meu ponto de vista, não é arranjo para violão. Arranjo para violão é uma coisa muito mais elaborada, uma coisa mais, sabe, formatada, mais pensada, com essa coisa de você ler a melodia da música, saber os pontos de troca de cada acorde, que às vezes o estilo ele não está te permitindo que você toque a melodia no tempo que ela é. Às vezes você tem que desdobrar a melodia, atrasar, adiantar. Às vezes o processo do canto não é o mesmo processo violonístico. Tá entendendo? Então são essas nuances, essas coisas. De fato, eu me preparo todos os dias para passar para as pessoas. Com Não certeza. é, não é uma coisa assim que, vamos começar por aí. Eu posso até começar. Beleza, vamos. Pega aqui, lê essa parada aqui. E não leio. Então, peraí, não dá. Não dá para começar. Não, mas não dá para tu gravar um vídeo e pô, eu vou te imitar. Beleza, eu posso até fazer. Posso fazer, não vou fazer. Mas tem alguns pontos aqui que eu estou fazendo que são detalhes que estão lá naquele estudo lá que eu fiz. Eu não estou me negando a passar a informação. Pelo contrário, eu vou passar. Pô. Só que tem alguns pontos que as pessoas precisam entender que são pontos elementares, cara. Elementares. São pontos assim que, se você não estudar, esse livro do Henrique Pinto, cara, ele é muito bom para isso. Além da postura, sabe? Dessa coisa Porque o que é o arranjo para violão? A melodia acompanhada. O violão está fazendo um som de orquestra. É uma orquestra tocando. Vou dizer que o violino está fazendo a melodia, o cello está fazendo uma nota do acorde, o baixo acústico está fazendo a nota mais grave, o outro está fazendo o clarinete, o violino, a viola está fazendo, sabe? Vou pensar no quarteto, violino, viola, cello e o baixo acústico ali. Você está entendendo? Então, essa questão das vozes no instrumento, cara, o violão tem tudo isso. Por isso que eu, uma vez estudando com o Marco Pereira, ele falou isso para mim, ele até falou isso em outras coisas. Cara, quem escreve para violão, arranjo para violão, escreve para orquestra fácil, fácil. Violão é o instrumento mais difícil de se escrever, de se transcrever.
Interessante. Porque o violão, quantas alturas tem a mesma nota? Às vezes, em 3 cordas, você tem a mesma altura de uma nota, de igual altura. E aí, o mesmo posicionamento lá na pauta. E aí, qual digitação você vai fazer? Você está entendendo? Então, tem situações que eu falo para os caras o seguinte: cara, você tem que entender que existem digitações, você tem que saber onde estão as notas no braço do instrumento e todos os tipos de acorde. Ponto. Aí eu consigo fazer de várias maneiras? Consegue, por isso mesmo. Aí chama-se o processo que eu chamo de identidade. Por que o Lula Galvão, você escuta o Lula Galvão tocar e é o Lula, tu reconhece que é o Lula. Outro cara que eu sou, que é grande amigo, que eu estudei com ele durante muito tempo, que é o Marcos Tardelli, que é o cara também que é muito ao concurso. E tu escuta ele tocando, tu sabe que é ele que está tocando. Tu escuta o Ginga tocando, tu sabe que é o Ginga tocando. Acho engraçado, Mas o Alexandre. Ginga é o concurso. O Ginga é o concurso. Não, Assim, é inexplicável. Deus falou assim, cara, você tem que fazer isso no violão aqui, mesmo você estudando ou não, vou te dar essa aptidão para tu fazer coisas lindas no violão. Ele foi o cara. É inexplicável. No meu roteirozinho aqui, que eu sempre faço um roteirozinho, eu botei aqui, influência maior, Ginga. Eu já tinha observado já que você... eu já tinha colocado, eu ia chegar nele, mas só voltando um pouquinho nesse ponto, eu acho engraçado, cara, porque eu acho muito... Eu não sou músico profissional, eu sou servidor público do estado do Rio Grande do Norte, eu faço música, gosto de música por hobby, porque eu gosto mesmo. Mas eu gosto de aprender. Eu sempre falei pra gente conversar essa semana, eu gosto de aprender, sobretudo coisas que me tornem independentes, entendeu? Coisas Ótimo. que façam com que eu não precise sempre recorrer a um professor, mas há uma galera realmente imediatista com relação a isso. Essa semana a gente estava nesse grupo que a gente tem aqui de cavaquinistas, e aí um amigo lançou, estava fazendo os estudos de Henrique Cases, do último livro dele, por sinal, né? Muito bom. Eu não tive, mas ele estava comentando. Bom. Aí ele botou, cara, aí fez uma brincadeira de um desafio, e aí ele colocou lá, aí eu vi alguns colegas se assanhando para fazer, aí eu falei, cara, de que adianta você fazer um estudo desse difícil se você não sabe ler? Tá entendendo? Se você vai copiar o que ele está tocando com o seu ouvido, né? Se você vai fazer, não tem graça. A graça de se pegar um choro, de se pegar uma peça de violão ou alguma coisa, é você ler aquilo do qual você nem ouviu, tá entendendo? Verdade. E você, com aquela leitura, tocar, chegar no resultado final, tá entendendo? Com certeza. Então as pessoas, Com certeza. os músicos, as pessoas, os estudantes de música, eles perderam muito isso. Então é mais ou menos como você falou. As pessoas, às vezes elas não querem aprender o processo, querem aprender o resultado. Para você é fácil. Isso. Cara, o meu professor de cavaquinho, ele fala que tem alunos dele que o cara chega, cara, professor, pega aqui esse arranjo aqui que fulano fez, esse solo no cavaquinho de 5 cordas, Márcio Marinho fez, não sei o quê. O cara vai lá e passa. Aí ele disse que um dia chegou e disse, cara, eu não vou mais ensinar isso. Chegou e debateu a real. Meu irmão, não vou ficar... Quer aprender a ler, cara? Quer aprender a harmonia? Quer aprender, tá entendendo? O processo de improviso e tudo, eu lhe ensino. Mas isso aqui eu não vou ensinar mais, cara. Ficar repetindo, transcrevendo o que o cara até para você tocar, você achar que tá tocando bem, você achar que aprendeu, né? E tá sendo sempre repetidor. Porque eu tenho, nessas lives que eu tenho visto, o Henrique Garcia, até Márcio Vanderlei falou isso com relação à levada, o Carlinhos de Cavalo. Cara, tu quer ser repetidor, cara? Cara, seja como você falou, joga sua individualidade né? Dentro daquilo que você aprendeu. As pessoas têm que entender que, por mais que elas queiram ser papagaios, o papagaio, até ele aprender, ele vai ter que meio que entender o que o dono está falando, né? Ele não vai repetir de cara, Verdade. né? Verdade. Então, assim, eu acho, cara, que... Acho não, tenho certeza que toda pessoa tem que entender que existe uma limitação. A gente tem que entender, a gente tem que pensar que quando a gente era criança, a gente queria ser grande, né? Queria sair, queria namorar, mas existe o tempo para isso, né? Estou usando essa analogia porque justamente na música é isso aí também, cara. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu, com 16
15 para 16, bem nesse processo aí, entrei num grupo. Entrei num grupo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a tocar com grupo de bairro, né? Fui fazendo uns showzinhos ali, acolá, coisa e tal. Cara, eu comecei a enxergar que esse processo de ser artista é um processo muito bacana, mas é um processo, às vezes, que você tem que ser aquilo que você não é. Então, isso naquele momento, eu tô te falando como eu pensava naquele momento, né? E aí, o que aconteceu? Eu decidi sair. Decidi falar, não, cara, eu quero viver só pra mim, quero só estudar, quero só ser freelancer, não quero mais nada disso na minha vida. Não quero esse negócio de grupo, respeito quem gosta, mas não é minha onda, não é minha praia. E aí, cara, eu lembro que foi uma decisão pra mim, porque eu sempre pensei assim, pô, cara, se eu tô com uma galera. Claro que na época cada um tinha um foco, cada um tem um foco na vida, né? Mas eu tô com uma galera que quer trabalhar, que quer mostrar o trabalho, que quer crescer e não quer ser mais um, porra, tô dentro, já tô pra caramba. Mas quando você pega infelizmente que cada um tem um foco, aí as pessoas às vezes, né, mudam o foco, fazem, não estou falando nem musicalmente, estou falando pessoalmente, tratar o trabalho do grupo como um grupo, como uma coisa séria. E aí eu falei, não, cara, vou ser músico, sabe? E aí para mim foi uma acertada decisão. Eu trabalhava na época, já tinha começado a trabalhar, 16, na verdade eu estava fazendo jovem aprendiz, tal, essas coisas, né? E estudando, enfim. E, cara, aí estudei com ele, estudo com esse rapaz até hoje, né? E aí eu lembro que esse processo todo de montagem, sabe, de tocar, e as coisas foram acontecendo na minha vida. E aí, o primeiro grupo que eu toquei como músico, assim, freelancer, fiz freelancer com outros grupos, mas o primeiro grupo, assim, que, vamos dizer que eu rodei, assim, mais lugares, fui para o interior do estado, fui fazendo alguns trabalhos de mais, vamos dizer assim, mais para frente, né? Uma coisa mais. Um grupo aqui no Rio que era muito conhecido, chamado Lucidez. Um grupo até que o Valério Brair era do grupo, é formador do grupo, até músico, né? Grande músico, meu parceirão. Ele era desse grupo, e aí o Charles Bonfim, baixista, tocou com o Dudu Nobre, tocou com uma peca de gente de novo, um montão de gente. É um grande amigo também, grande irmão. Ele me chamou. Eu lembro que na época, cara, até, pô, tu fica nervoso, né, cara? Meu primeiro trabalho com eles, pô, eu comecei a tocar de quinta a domingo. Depois virou Michel, de terça a domingo. Foi. foi nesse tempo que você fez sua primeira gravação? Você lembra qual Não, foi a sua primeira gravação de entrar no estúdio, lembro, viver aquele clima de estúdio que falam, né, que é intimidador para quem lembro. está começando? Pode terminar Lembro. essa conversa com lucidez e depois se emendar com essa do Aham. estúdio. Então, aí, esse grupo aí me fez repetir de ano, cara. Repetir de ano, porque eu tocava todo dia, cara. Sabe quanto eu ganhava na época? R$ 40, cara, por show. Imagina isso para um moleque de 16 anos. 16 anos, né? Indo para O cavão 17. começou, como diz Márcio Vanderlei, o cavão começou a entrar, né? Aí, cara, o que aconteceu? Na realidade, eu sempre muito focado ali em relação até ao estudo de escola e ao estudo de música, assim, me desdobrava, assim, eu ocupava realmente meu tempo com isso. Só Era que aí, tocando e infelizmente, estudando. Sempre foi tocando tocando, e estudando estudando. e à noite. E sabe o que eu fazia, cara? Maluquice mais ainda? Eu tinha dentro de mim, hoje eu já trabalhei isso melhor, mas eu tinha dentro de mim uma coisa que se eu errasse um acorde da música, ou uma, sei lá, cara, eu tinha que chegar em casa e estudar aquela música, escutar, e Passar. aí isso varava. Chegava às 5 da manhã e ia dormir 8 estudando. Não era não só essa música, não. Era escutar outras coisas, tocar junto, estudar também, pegar, não vou estudar isso aqui, vou estudar essa escala, vou estudar isso aqui. Técnica. Eu, eu era muito, muito maluco. Não era, não, sou muito maluco, porque ainda até hoje eu faço muito isso ainda. E aí, meu camarada, eu lembro que esse primeiro grupo foi o que eu me apresentei numa rádio, enfim.
Aí surgiu uma oportunidade para eu gravar um disco de um produtor que era muito conhecido aqui no Brasil na área do gospel. Ele queria fazer uma onda assim de que era um meio um pop, mas era um violão dedilhado. E aí eu lembro que eu tava que nesse mesmo tempo eu estava gravando um disco de um grupo que eu também era músico desse grupo. E aí esse grupo decidiu gravar, eu gravei cavaquinho e violão nesse grupo, se eu não me engano. Foi a primeira Aí gravação? escrevi os arranjos, foi. Na minha E gravação aí, escrevi os chegou lá e arranjos. gravou de boa ou se intimidou? Cara, a gente se intimida, né? A gente se intimida, né? Que é realmente é muito difícil, né? É um processo novo, é um local novo, é uma pessoa nova te vendo, sacou? Mas eu lembro também, cara, de uma coisa. Eu lembro que é, você ali no estúdio, por isso por que a gente estuda tanto? Por que a gente senta e estuda muito? Porque chegar na hora do show, chegar na hora do estúdio, chega na hora que você é posto em prova, ou seja, o seu trabalho ali, você vai ser o cara, o nervosismo atrapalha muito. Estou falando isso porque, por exemplo, eu hoje não tenho mais esse nervosismo tocando num grupo, outras pessoas tocando comigo. Mesmo se eu esteja sozinho, eu sei que tem um grupo ali. Agora, essa coisa de concertista dentro de mim, ainda eu estou trabalhando. Estou até fazendo uma certa terapia com isso. Porque ser concertista, tocar sozinho, é uma coisa assim que, para mim, Foda. é muito assim. Eu me sinto uma criança quando você vai pedir namoro à namorada. Você quer aquela garota aí como tua namorada. Tu tá nervoso, a mão suando. Sabe, eu lembro que nos recitais da faculdade eu ficava assim, cara, meu Deus, eu estudei tanto isso e caraca, isso aqui não saiu e saía meio que catando o cavaco, mas enfim. Mas eu sempre estudava muito, estudo muito, para justamente chegar nesses locais eu poder fazer, registrar. E eu lembro muito bem que o Sandro, que é o nome desse produtor, Sandro Inácio, ele, pô, me elogiou muito, cara. Falou, pô, cara, legal, pô, você é muito novo. Pô, chegou aqui tocando bem. E outra coisa, nessa produção desse gospel, não tinha partitura. Eu lembro muito bem. Eu escrevi rapidinho a harmonia. Mas isso aí foi simples pra você. Isso aí já tava dominando, já. Não, Não mas existe. não, né, a questão não é essa. Que, pô, tu chega no local, né, esperando que isso Sim. aconteça, mas não Ah, tinha. puta, entendi. Tem que ser na hora lá. Tinha que ser na hora. Eu escutei a música, bota a música aí. Sentado lá na técnica e fui escrevendo. Por quê? Porque, pô, não vou adivinhar, não conheço a música. Não vou Porque adivinhar rola, na hora que o acorde que o cara fez. porque rola, né, Michel? Por mais que seja um estúdio, por mais que tenha um maestro, tudo, às vezes em gravação rolam uns contratempos. O Wallace, ele falou que foi gravar para uma cantora. Eu até pergunto eu até faço essa pergunta também. Quem? O Wallace Pérez? É, o Acabou de Wallace entrar Pérez. aqui, ó. O Wallace Pérez? Ah, meu mestre aí, Isso viu? é, isso é, isso aí Isso é é danado, é o vagabundagem danado, pura. é o Isso aí, danado, rapaz. viu? Ih, É o danado, isso aí viu? sabe tudo. Não, ele falou Sabe que foi tudo. gravar lá, cara. Aí não. Grande irmão, grande parceiro. Ivan Paulo. Uhum. Uhum. Eu vou deixar registrado aqui uma coisa, que é o seguinte. O Márcio Huck foi um dos primeiros caras assim, que eu vi gravando. Eu fui na companhia, e a convite do Tuca Alves, que é um grande irmão também, que foi um cara, primeiro cara que me colocou dentro do aquário, fez assim comigo, ó. Juro por essa luz que me ilumina. O aquário do violão tá aqui, ele sentado, ele me colocou aqui, ó. Michel, fica aqui, só não respira forte e não fala nada. Fica só olhando a partitura. Uma produção foi até do Boris, eu lembro muito bem. Cara,
a música mudou a música era Fá menor e a música foi, pô, cara, Ré menor, alguma coisa desse tipo. O Márcio Huck leu a melodia, o contraponto, tudo de primeira. É foda, é De foda. primeira. Aquilo me deixou assim, mega, super, hiper espantado. E eu vi o tamanho do cara, irmão. O cara sabe, é muito, não é pouco. Não, só Esse Márcio adentro. Huck aí, Não, só um adentro. Eu fiquei sabendo por intermédio das lives que aquela música que é um solo antológico de cavaquinista do Soeto, aquela música é tudo. Acho é que ele que você. faz. Não, e dizem, né, a lenda, ele contou até essa história que Jotinha tinha escrito para ser tocado pro piano, pô. Tá entendendo? Sim. Porque achava Uhum. que não ia, o cavaquinista não ia tocar. E parece que Bira, ele estava em São Paulo, ele estava gravando, a Bira disse, rapaz, faz isso aqui para ver como é que vai dar. Aí ele pegou e, buf, é isso aqui? É. Jotinha disse, rapaz, vai ficar o cavaco mesmo. Porque o Wallace fala que ele é. Comentou aqui, todos, né? Todos falam que ele é fora. Mas vamos voltar aqui Cara, pro ele... Michelzão. E aí, Michel, irmão? só uma Aí, pode curiosidade. falar. Desculpa. Pode Só falar, uma irmão. curiosidade. Teve alguma gravação mais difícil, cara? Alguma coisa que você. Puta, pau, o negócio hoje aqui. Pela complexidade do. Você marcou, você disse, rapaz, aquela gravação, cara, foi foda. Ou não, Uma, assim. grava... Alguma coisa que tenha uma marcado gravação você. assim. A... Rapaz, eu acho que o disco do André Renato, que eu fiz, o disco dele, né? Que ele gravou lá com o Prateado, produção do Prateado. Rapaz, esse disco. Primeira oportunidade que eu tive lá foi com o Thiago Soares, né? Hum, Aí assim, pulando muito de época, né? O Thiago saiu do Bom Gosto e me chamou para tocar, e ele me deu oportunidade, me chamou, junto com o meu amigo Raul Silva também, que é um grande amigo, sim. um grande músico. Ele, eles me chamaram para gravar, né? E aí, cara, eu lembro que eu já tinha feito outras coisas, né? Pô, e aí, cara, nessa gravação do André, que foi um disco, assim, para mim, muito antológico em relação a repertório, sabe aquela coisa de tu tá tocando e todo músico tem que tocar escutando a melodia da música, entendendo a letra da música, entendendo esses conceitos que são... Porque o teu sentimento vai estar posto em prova em relação ao que você está escutando em relação à música, entendeu? A música, ela te dá. E lembra que esse repertório, depois você escuta, cara. Esse Vou disco tá escutar, no cara. Spotify, no Spotify. Eu sempre que Esse tenho disco é essa muito resposta, eu vou bom, cara. escutar para ver. Esse disco é muito bom. Eu aconselho a todo mundo escutar, porque esse disco, cara, ele é sensacional. E foi um disco que me marcou muito, sabe? Porque foram 14 faixas, assim, e músicas muito bonitas, cara. Melodias, assim, bacanas. Não que não tivesse nos outros, não, pelo contrário. Mas todos tiveram a sua importância. Mas esse disco me marcou muito, assim. Pô, me deixou, assim, muito... Pô, esse disco deixou muito feliz de ter registrado o meu violão lá. E, cara, outro trabalho que me deixou muito feliz foi ter gravado também os dois DVDs do Elimar Sempre Santos. fala. Sempre O fala, eu Elimar, sempre vejo. e sem contar também que a produção que tem por trás, as coisas que, né, que foram feitas, né? Porque, por exemplo, muitos arranjos eram arranjos escritos, mas muita coisa o Elimar mudou no dia do show, cara. Sabe aquele show que está escrito, mas tu tem que ficar olhando o cantor? Porque ele vai mudar o coda, vai voltar o refrão, não é mais coda. A música vai voltar do canto, mas às vezes ia voltar da parte do S ali. O S estava no meio sabe, da música, e não era. E aí tu tinha que estar sempre nessa. Tô ligado. E como ele é um cara que ele não usa fone de ouvido, o retorno dele é monitor, então ele não tem ninguém guiando falando no ouvido dele. É Ele ele não quem é dessa guia. geração. Ele é quem É ele guia. quem guia. Então é você que tem que estar olhando para ele. Isso foi uma experiência muito bacana para mim. Claro que eu já tinha experimentado esse tipo de experiência por tocar, né? Coisas que você não conhece. Conhece música tal? Não. Vamos tocar? Vamos. Qual o tom? Ah, X menor, X maior. Bora. E aí, às vezes, eu tinha que inventar coisa na hora. Isso já aconteceu assim, cara, muitas vezes. Porque nem todo músico sabe todas as músicas, escutou todos os discos.
a gente escuta, a gente conhece, mas nem tudo dá para gravar, nem tudo dá para você, sacou? E aí a gente vai aprender aonde? Lá na hora vamos ver, do show. Por isso que eu sempre falo, além dessa coisa de você ter que conhecer os acordes do instrumento, ter a técnica e tudo mais, você precisa estudar harmonia e percepção, que é o que eu chamo de alfabetização. Por quê? Porque quando você estuda essas duas coisas, você entende de onde vem a harmonia, por que o cara pensou, o que você pode trocar. Ah, não foi o acorde da música, mas foi um outro similar, um outro de mesmo contexto, ou não, enfim. E aí, meu camarada, eu penso muito nisso, assim, isso me ajudou muito nessa questão, sabe? Do músico ali prático, de ele ter que resolver ele na hora, da respiração do cara, sabe? E, pô, isso me ajudou e me ajuda até hoje. Muito, muito. Na hora São de tocar coisas, qualquer né, coisa. Michel? Eu costumo dizer que não existe o conhecimento. Uma hora, eu falo muito isso, uma hora o cara que estuda música como eu, ele vai sentir necessidade de tocar para um público, de tocar, né, com um conjunto, porque faz parte do conteúdo, né? Você tem que passar por aquele Sim, estágio, vamos dizer, um estágio de faculdade, vamos dizer assim, último ano, com toda porque ali certeza. você vai viver situações, como você falou, que tu vai ter que se virar lá e aquilo ali você vai crescer, né? Musicalmente Com falando. certeza. É Com diferente do certeza. camarada que estuda, que toca só no quarto, né? Então, é uma vivência que Uhum. você tem que ter. Eu creio que quando você for tocar com a Elimar, eu vejo porque você sempre menciona essa gravação de DVD como se fosse um marco na sua vida. E deve ter sido, É. eu creio que deva ter sido, não sei tudo, mas deve ter sido o primeiro artista assim, você falou de produção, que era uma coisa diferente, um profissional, um grande artista, né? Uhum. Você sentiu Sim. aquela coisa mesmo, né? De tocar É. com um grande As- artista. Assim, cara, eu vou te falar uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, isso até é praxe meu. Eu dou importância para qualquer tipo de trabalho, no sentido de eu ter gravado com o Elimar, para mim, de verdade, é a mesma coisa como se eu estivesse tocando aqui, tivesse um cantor aqui do meu lado eu tocando violão. Por quê? Porque eu tenho que fazer sempre o melhor para todos os tipos de trabalho. Eu tenho que ler da melhor forma, eu tenho que ali harmonizar da melhor forma, acompanhar, sacou? Bater essa bola. E aí, meu camarada, eu sempre falo isso, assim, eu acho que todo trabalho tem a sua importância. Todos os trabalhos que eu fiz na vida, sendo do botequim, aquele cara que derramou cerveja em cima de mim, aquele cara chato que estava pedindo música para mim, eu tinha que falar pro cara, pede ao cantor ali, cara. Pede ao cantor ali 50 vezes, mas sempre muito paciente. Pede ao cantor, cara. Ele é o cara, ele vai te ajudar, com certeza ele vai atender teu pedido. Aqui eu só toco, não mando nada. Brincando, né? Rindo, né? Claro. E aí, esse tipo de trabalho, cara, eu dou muito valor para qualquer tipo de lugar, pessoa, qualquer coisa. Porque assim, cara, eu acho que a música, viver só de música, para mim, já é uma grande vitória. O que vier, tá sendo muito lucro, cara. Muito lucro. Claro. O que eu fizer em relação à minha profissão, que eu possa estar levando sustento para minha casa, ou podendo ajudar uma pessoa, né, de repente a ter um pensamento, um caminho, uma cabeça diferente em relação a comportamento, a postura, cara, isso já está me engrandecendo, já está me ajudando a evoluir, sacou? Os trabalhos marcam, né, como foi o clássico do samba lá, como foi a homenagem da Mania ao Carica ao Prateado ao Picolé, como foi o trabalhar com o Gustavo Lins e viajar para a Europa com ele, né? Como foi tocar com o Carlinhos Jesus em 2009, que foi o meu primeiro trabalho de transição de vou largar meu trabalho e vou viver só de música. Foi o meu primeiro trabalho que eu tive a oportunidade através de um grande amigo lá de Santa Cruz, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, que é um grande amigo chamado Adriano Cruz, que é baixista, um grande baixista. E ele que me apresentou até o Jorge Cardoso, e o Jorge Cardoso produzia esse trabalho. E aí, desde então, cara, minha vida ela mudou, assim, de uma maneira que às vezes eu fico assim, recebo algumas mensagens, pessoas curtem, comentam os vídeos, e eu, cara, eu fico honrado de verdade, não é demagogia, não é heresia, porque eu sempre fiz música, nunca foi para querer aparecer que eu sei mais ou sei menos, eu sempre fiz música no intuito de poder ajudar, de poder, sabe, cara, eu acho que esse caminho que eu percorri, você também pode.
Você é capaz. Eu não sou melhor do que você. Eu não sei mais, eu sei menos. Ninguém tá aqui, ó. Essa balança ela não existe, sabe? A importância que todas as pessoas têm um na vida do outro, todas são muito importantes. Todas vão colaborar com o teu crescimento. Independente se tem um nome, se tem reconhecimento, se não tem, entendeu? Eu acho que eu trabalhar lá, hoje eu presto serviço lá para o Clareou, mas eu já, pô, toquei com uma galera muito boa também, sabe? E isso me deixou muito, muito feliz, porque eu puxei responsabilidades para mim que eu tive que bater no peito. Vou dar um exemplo aqui. Tive que reger uma banda com quase todos os artistas do segmento, de todos os segmentos, Fiuk, pop rock, tudo. Eu regia a banda, eu organizava, eu tive que organizar. O cara deixou na minha mão assim, falou, cara, ó, eu confio em você, tu vai fazer. Tinha que reger a banda, fazer contagem no fone, pegar músicos com o dobro da idade da minha idade, de experiência, e todos muito solícitos em querer me ajudar, sabe? Então, assim, eu guardo no meu coração, cara, essas oportunidades, porque essas oportunidades me deixaram até aqui hoje, eu poder chegar aqui para você e falar essas coisas que eu estou falando e poder também dividir com a galera, que eu acho que essa oportunidade que eu tive, todos podem ter. E é no tempo do cara lá de cima. O cara lá de cima Michel, decidiu que em 2000, decidiu que eu, em 2009 isso seria acontecer na minha vida. E pode acontecer na vida de qualquer pessoa a qualquer momento. pronto, eu vou emendar com outro, eu até tinha combinado com você de emendar o músico com o professor, né? Porque eu me falei já no A início. gente tá muito sem, a gente tá sem roteiro, cara. Não, A mas gente tá tá na bom, intimidade, cara. tá sem. Mas tá bom, cara. Tá bom. Se tiver um roteiro, tu me para. Michel, Não, para aí um pouquinho. não, porque quando você falou, justamente, quando você falou dessa questão de ajudar a pessoa, eu acho bacana, porque Sim. tem um grande amigo aqui que eu já falei dele, eu sempre cito ele, Rafael. Cara, ele uma vez Aham. chegou para mim, ele é um grande músico aqui no estado, toca cavaquinho, Uhum. bandolim, ele chegou para mim e falou: Robson, eu sou realizado, cara, como professor. Tá entendendo? De música. Tocar para Uhum. mim é bacana, aquela coisa da performance, né? Tocar para um público e tal. Mas, cara, eu me realizo como professor. Então, assim, essa coisa de ajudar as pessoas foi por intermédio disso que você começou a querer dar aula, né? Esse processo todo. Porque eu É, vejo, cara, cara, eu até brinco, o músico Uhum. é excepcional, mas o professor é mais ainda. Pô, pai, obrigado, cara. Eu acho assim, cara, eu comecei a dar aula na casa dos meus avós, cara, em 2004, 2005, se eu não me engano. Meu primeiro aluno aí tá tocando por aí, tá arrasando, escrevendo arranho, estudou cavaquinho e percepção comigo até hoje. E tem um outro aluno meu, que foi outro aluno que foi meu aluno, né, nessa mesma época, que hoje está fazendo bacharel em cavaquinho lá, foi aluno do Henrique, é parceiro lá do Juninho Rezende e tal. Hum. E eu fico muito feliz, cara, com a trajetória deles, porque eu pude, assim, sabe, naquele início, dar esse estímulo, sabe, de apresentar informações para eles. E, pô, cara, é, quando decidi dar aula, cara, assim, eu não foi nem por uma questão de, pô, eu preciso também ter uma outra fonte de renda. Também foi. Mas o fato de começar a enxergar que eu tinha paciência, que eu tinha, sabe, eu gostava de dar atenção, eu gostava de explicar quantas vezes fosse para as pessoas, isso me deixou assim, cara, pô, eu acho que eu tenho uma parada aí desse sentido. E aí, cara, quando eu encerrei a prestação de serviço lá no Gustavo Lins, eu tive a oportunidade, eu já estava dando aula em 2009, nesse lance do Carlinhos, numa escola aqui no Rio chamada Elite Musical, que é uma escola que é conhecida aqui, dava aula de cavaquinho, violão e percepção. Mas aí a metodologia que eles estavam utilizando eu não concordava, não concordo até hoje, mas respeito muito, e decidi sair, né? Eu lembro que eu dava aula aqui no Rio e ia para Campo Grande, para Campo Grande, quase divisa com Santa Cruz, e fica a 40 minutos para dar aula para um aluno, acho, dois alunos que eu tinha lá na época. E aí isso foi, mas eu sempre, não, cara, eu vou conseguir. Aí aliando essa coisa de tocar, essa coisa de dar aula. E aí quando foi em 2009, eu entrei na Endo, cara.
o Diegão, assim, começou o projeto dele. Deixa eu te contar só uma situação minha com o Diego aqui. A gente estudava, cara, lá na casa dele, a família dele sempre foi muito humilde, muito humilde. E aí a gente estudava numa cadeira, cara, quase que quebrada. Duas cadeiras, assim, cadeiras bem humildes mesmo, e num toco de árvore, cara. Tu botava o livro, não tinha estante de partitura, não tinha Era nada. na pedra, porque eu escutei Era uma na vez, ele pedra. ensinava na pedra. É, na pedra. Tinha pedra e tinha o toco da árvore. Ou Cara, era pedra ou era o toco da árvore. E caraca. aí eu lembro muito bem, cara, dessas passagens, porque foi pô, foi uma coisa muito boa na minha vida, assim. O Diegão e o Sérgio mudaram a minha vida, cara. Mudaram a minha perspectiva, entendeu? E tanto eu como músico e como professor. Por quê? O Sérgio também é o tipo do cara, e eu vou abrir uma coisa aqui que eu acho que ninguém sabe. Ele me deu aula de graça a vida inteira. Até que o cara não te cobrar nada. Nunca me cobrou R$ 1. Muita, Nunca. muita generosidade, Óbvio, né, cara? óbvio, óbvio. E aí, o que ele fez por mim? Eu vi que ele estava voltando a tocar. Ele tocava pagode, barzinho, violão, fazia um monte de coisa também. Ele me deu essa raridade aqui, cara. Ele me deu esse violão. Esse violão aqui que eu gravo, que eu dou aula, que é um violão, um som maravilhoso. Ele me deu esse violão. E aí, ele tinha planejado em me dar esse violão quando eu me formasse. Não, vou te dar esse violão quando tu se formar. Mas aí ele só me contou isso quando eu dei um violão Silent para ele. Que tá até aqui comigo. Preciso até devolver. Tá até aqui comigo. Quando eu E dei um aí, Silent para ele, irmão, toma aí para você. Eu sei que isso aqui não foi nada que se fosse me cobrar uma aula da qualidade do quilate que você dá, do formato que você tem de dar aula, eu com certeza esse violão aqui não paga. E aí ele Michel, foi um cara que. Uhum. pode terminar, desculpa, eu ia fazer só uma interrupção. Não, aí Pode terminar seu raciocínio. finalizando isso mesmo. Foi o cara que, bicho, Ele abraçou, me né, cara? influenciou, me influenciou em tudo, Michel, cara, deixa eu sacou? lhe fazer uma Uhum. pergunta provocativa, mas é um debate que eu vejo muito quando no ensino de música. Música é bom, Claro. cara. É para as pessoas que estão aí e não. Porque eu vejo muito aquela parada de, eu não tenho dom. Mais ou menos igual aquela história de, eu não gosto, uma comida. Eu não gosto sem nunca ter experimentado, né? O cara acha Uhum. que. Então, assim, o que é que tem de dom disso? O que é que tem de esforço disso? Eu penso que não é dom. Porque eu vejo Uhum. tanta gente. Eu acho que você. Eu vi algumas pessoas, colegas que estudaram, ou que começou a tocar um cavaquinho, o cara, bicho, o Leandro Learte, eu creio que eu escutei isso uma vez, o Leandro Learte, ele falou que quando ele foi querer aprender cavaquinho na escola de música lá em São Paulo, ele teve uma aula e o cara disse, rapaz, Uhum. sai daqui que você não vai aprender. Você não tem. Leandro Learte, cara, diga aí. Entendeu? O cara, eu Uhum. salvo engano, vou até procurar, mas eu vi essa entrevista na revista Cavaco, aquela revista antiga que tinha de Uhum. samba. Tinha muito. Então, assim, Eu tinha muito dela. então, às vezes, cara, o que eu percebo, você falou uma coisa que é fantástica, cara. A paciência, bicho, no ensino da música, ela é um requisito número um para o professor, porque aquilo que o meu professor Alexandre ele tem demais isso. Aquilo que é fácil para você, músico, não é para mim, não é para o seu aluno, tá entendendo? Então, às vezes eu ia Verdade. estudar uma peça com ele, cara, um estudo do método dele, eu errava, cara, 10 vezes e ele com a mesma expressão, sabe? Ele, vamos de Sim. novo, ele não Uhum. mudava, não alterava. Então eu Uhum. te pergunto, cara, é dom, não é? O que é que tem de verdade disso? O que é que você acha? O que é que você pensa sobre isso? Até para as pessoas que não estudam música, nunca estudaram. Eu, Uhum. eu tenho um irmão meu que ele fala. Tem um irmão que toca violão clássico muito bem, estudou muitos anos violão clássico. Legal. Tem um outro Uhum. irmão que ele fala, rapaz, a minha vontade sempre fui frustrado de não ter aprendido violão. Eu falei, tu tentou alguma vez? Uhum. Ele falou, não tenho jeito para isso não. Ele nunca nem Uhum. tentou. Uhum. Então, cara, vamos lá. É, Essa coisa que você falou em relação a dom, eu sou totalmente descrente dessa palavra, tá? Vou te explicar o porquê que eu sou descrente dessa palavra.
Primeiro de tudo que nós somos todos iguais, independente, né, claro, até qualquer tipo de pessoa que tenha, né, uma pessoa que tenha uma deficiência em alguma coisa, ela também pode aprender, obviamente, do tempo dela. Eu acredito, cara, que essa coisa da pessoa ir tocar um instrumento é como andar de carro, é como, sei lá, pintar uma parede. Você tem que enxergar se aquilo ali completa de fato o teu espírito, se aquilo ali vai somar na tua disciplina, naquilo que você quer fazer, da vida fora outras coisas, evolução espiritual mesmo. E aí, meu camarada, a música, eu tenho muito isso da música. Porque eu fui um jovem, né, quando criança, eu era muito ativo, muito hiperativo. Ao mesmo tempo que eu estava conversando contigo aqui, eu estava, sei lá, tocando violão, escrevendo, vendo isso aqui, sabe aquela criança que não faz nada por completo? E a música, ela me ajudou a ter essa coisa do foco, da determinação, de parar. Peraí, cara, vamos aqui se concentrar na concentração. E aí eu comecei a entender e eu comecei a perceber que essa coisa de dom, eu acredito que eu não tenha. Eu acredito que porque o meu nível de interesse era muito grande e eu sempre fui muito interessado, eu me planejei para estar aqui hoje. Ou seja, eu determinei datas na minha vida que eu cheguei e falei, não, cara, eu tenho que fazer isso, tem que ser isso assim, assim, assado. E também tem uma coisa, né, cara? Eu acho que a pessoa ela tem que se cercar de gente mais inteligente. Sempre vou falar isso na vida de todo mundo. Mais inteligente no sentido não de soberba, e sim no inteligente no sentido de te passar um caminho, de dar uma luz, de dar uma visão diferente da visão que você está tendo, do olhar que você está tendo. E aí entra essa questão de qualquer pessoa poder aprender. Não existe essa coisa de eu não consigo, eu não levo jeito, eu não sei o que, eu não sei o que lá. Como é que você aprendeu a dirigir um carro? Você tinha que apertar a embreagem até o fundo, senão e passar a marcha, senão a marcha rasgava, né? Isso é uma técnica. Por que você não utiliza a mesma técnica no instrumento? No instrumento você tem que apertar uma nota, outra nota, tem os dedos aqui. Vou dividir o meu pensamento em duas mãos, eu tenho que entender o que minha mão direita tem que fazer, o que minha mão esquerda tem que fazer, e depois eu junto. Não é assim? A gente não está dirigindo pé esquerdo, embreagem, passou a marcha, a gente está olhando para cá, vai fazer uma curva. Olha quantos movimentos você está fazendo ao mesmo tempo. Será que você não é capaz? Verdade. Então não existe muito isso. A mesma coisa é você, estudar matemática, português, geografia, história, estudo não sei o quê, química. Caraca, meu Deus do céu, são 10 matérias, eu não vou passar de ano. Tu não passa de ano? Eu me identifiquei mais com matemática, me identifiquei mais com português, fala mais o meu estado de espírito, eu fico mais contente quando tem essa aula. A música é a mesma coisa. É uma arte que tem estudo, que tem uma ciência, que você precisa entender. E aí, se você quer viver daquilo ali, é planejamento, cara. As facilidades só vêm, os músicos só vêm porque eles têm dom, não, cara. Entendeu? Eu não acredito que eu dê essa palavra dom. Eu acredito que sabe, se a pessoa quiser, ela vai aprender. eu acho, sabe, Michel, que às vezes até depreciativo, cara, com o trabalho de um grande músico, você jogar pro dom, porque às vezes, cara, você não consegue ter essa percepção, mas às vezes você vê um cara que estuda 10, 12 horas por dia daquilo, tá entendendo? Aí você simplesmente achar que o cara tem dom, né? Você simplesmente achar. O que eu vejo, né? Eu falo também da experiência, não de ser professor, mas de ser aluno e ter colegas que tocam, que estudam. O que eu vejo é que, por exemplo, você falou do seu professor lá de violão, cara, do cara que você diz, cara, eu não vou conseguir tocar com a perna esquerda. O cara falou, tudo bem, meu irmão, vamos adaptar na direita e vamos embora. Tá entendendo? Sim. Ora, Sim. ele teve essa percepção e ele não quis limpar uma coisa, porque às vezes na música tem muito isso, né? O camarada ele quer impor aquilo, tá entendendo? Isso. Porque é de uma escola, Isso. porque tem que tocar assim. Porque é do jeito né? dele.
porque é do porque é do jeito jeito dele. dele, Só e tem que ser do que jeito dele. Só que o instrumento tem questões anatômicas, né? Você às vezes é mais alto, você às Claro, vezes é mais baixo, você às vezes, né, claro. tem um dedo que tem um problema, ele é menor, enfim. Então o professor, ele tem que, cara, ele tem que se mexer nos 30 e ter essa percepção para chamar o que é que você gosta mais de escutar, cara. Às vezes eu acho fantástico ouvir um professor dizendo, olha, eu não ensino partitura no começo, porque o camarada ele quer tocar alguma musiquinha, né, cara? Ele Claro, quer claro. chegar ali e tocar uma musiquinha e tal. Então, né, eu vou ensinando, o cara vai tomando gosto, mas o que eu vejo é isso, cara. Mas assim, eu quero até fazer um testemunho aqui para deixar registrado, porque isso aqui vai estar registrado. Cara, você é um grande professor, velho. Eu lhe acompanhava Pô, pelos os vídeos, tá entendendo? A maneira como você ensinava. Essa semana eu passei a ser seu aluno também, né? Até publicamente falar. E, cara, é incrível a maneira como você passa o conteúdo e a maneira como você observa. Eu acho genial, a gente já conversou sobre isso, né? Então, assim, galera que quer aprender, procure Michel Ramos. Ele é top, cara. Estou pô, dizendo meu irmão, isso não obrigado é porque pelas eu estou tuas conversando palavras, com cara. ele, mas talvez ele é o primeiro professor, grande músico e professor que eu estou tendo a oportunidade de conversar nessas minhas lives, certo? E ele é Pô, rapaz, show. caramba. Suas palavras estão, pô, cara, me sinto, pô, de verdade honrado demais, cara, porque eu acho que esse é a grande, para mim, é a grande vitória, cara, de fato, assim, de ver a galera que estudou comigo aí, pô, tá atacando por aí, e eu, pô, tá podendo indicar para trabalho, e, pô, e ficando nos trabalhos, e, pô, podendo, sabe, ajudar, cara, a sempre estimular as pessoas a não desistirem, por mais que o mundo caia em muitos problemas que nós possamos vir a ter, né? Eu também tenho muitos problemas, também a vida também não foi fácil, eu venho também de uma origem humilde, mas graças a Deus eu tive a oportunidade que minha mãe, meu pai e meus avós ralaram muito para me ajudar, para eu ter o que eu tenho hoje, que não é muito, mas graças a Deus eu tenho. Eu também não quero muito, eu quero o suficiente. E aí, meu camarada, eu agradeço demais pelas tuas palavras. O grande músico, cara, eu sempre vou falar isso para todo mundo. Para mim falta muito, mas eu sei que falta porque eu ambiciono uma coisa, eu enxergo. Não é porque eu não estou no meio de grandes músicos, não é isso. Né? Eu não vou me tornar um grande músico porque eu tenho que estar no meio de grandes músicos, não. Eu acho que primeiro de tudo, eu tenho que evoluir e crescer como ser humano. Para eu estar em contato e conexão com outras pessoas, eu acredito que primeiro eu tenho que evoluir como ser humano. A minha música é a minha parte prática, é a minha doação em relação à minha parte prática. E eu acredito muito que ajude muito quando o cara busca essa evolução e busca não ter preconceito com nada. Isso é sempre aberto, cara. As pessoas estão aí entrando, comentando, falando. Cara, eu respondo sempre que posso, eu respondo e respondo todos os comentários, todo mundo. Todo mundo que, pô, chega, comenta, chega no Stories e chega pô, falando uma. Sabe por quê, cara? E porque eu nunca vou me sentir mais especial ou melhor do que ninguém, porque eu não sou, cara. Não é porque eu sou músico, estou aqui passando coisas para você ou para outras pessoas e vocês me ensinam muito, que eu me sinto que eu estou num pedestal, eu nunca vou estar. Então essas suas palavras, cara, pro meu coração, assim, é aquela coisa que massageia, eu me sinto assim, pô, cara, que legal, que legal. Não, cara, Eu nunca fiz música esperando isso, mas eu agradeço demais, cara. Me sinto honrado mesmo em poder te ajudar, cara, de verdade. Em poder vamos lá. estimular você em estudar e não só você, né? Todo vídeo que eu Vamos posto, juntos. todo vídeo que eu posto, eu penso nisso. Cara, as pessoas podem, nós podemos. E se eu puder sempre levar essa palavra, sempre poder, pô, não, vamos lá, cara, vamos desistir, não. Pô, você tem capacidade, você é capaz. Não se apequene, não se coloque para baixo, não deixe ninguém chegar para você e falar que você não é capaz. Família, pessoas ao redor. Sabe por quê? Porque se você tem um sonho, você não tem que construir o seu sonho para os outros verem que você é capaz. Você tem que mostrar para Tem que você que correr você é atrás. capaz. E aí o meu contato é direto com o cara lá de cima. Entendeu?
Ele que me julga, ele que sabe que eu sou capaz, ele que tem que saber. Se os outros vão achar que é bom ou ruim, que eu sou ou não sou, eu não gosto de mensurar isso, porque não tenho que mensurar, entendeu? Eu não tenho que agradar, eu não venho aqui para agradar. A gente tem que ter isso na cabeça, entendeu? E viver a vida, um dia após o outro, se planejando. Daqui a 6 meses eu quero fazer isso, daqui dos outros 6 meses eu quero fazer coisa tal, sabe? E aí, cara, a vida tem sentido. A vida começa a ter metas, você começa a colocar as metas na sua vida e você consegue cumprir. Ah, não consegui, mas consegui uma coisa. A segunda coisa, tu vai correr atrás. Entendeu? E é isso, cara. Eu penso assim. Só pra gente fazer aquelas perguntas que os músicos adoram, né? Pra gente concluir, meu amigo. Primeiro, claro, os instrumentos que usa, né? Eu vejo que você usa um Godin, né? Você gosta, você tem preferência. Eles não estão aqui comigo, mas eu uso um Godin Natural String Multiac, né? Que eu amo muito. Gosto muito do som desse violão. Fiquei tocando durante 3 horas para comprá-lo na loja. Então imagina, né? Pra gravar, eu tenho... cara. Então, para gravar eu uso esse Rogerão aqui, cara. Que esse grande irmão me deu. Né? Que era o primeiro violão dele. Ele é o Rogério Santos, um luthier aqui do Rio. Sim, grande Rogério Santos. Conheço, cara. É de quem isso aí? Esse é de mogno, cara. Todo de mogno. Ah, cara. Bom. Quando eu reformei esse violão lá, ele falou que nem tem mais essa madeira lá, cara. Esses violões dessa leva aqui de 2005 foi a última leva que ele fez. Que tinha lá com ele, né? Sempre, né? Ele fez, salvo engano, para Turibe uma leva, não sei se foi de cedro ou foi mogno. Eu vi em algum canto. Aí grava com esse, toca com o Godin, né? Eu toco com o Godin e com o Silent, cara. Silent, e nos dois eu uso um pedal que é o Fishman Aura Spectrum D, que é um pedal maravilhoso, cara. Que o meu grande amigo Fred, quando nós gravamos o DVD do Elimar, me apresentou esse pedal lá em 2011. 2012. Show. E aí, desde então, cordas, cara, eu uso o Augustine Rigos em todos os meus violões. A corda que eu mais me... Ela é a tensão pesada. É a corda que eu mais me identifiquei, mais gostei de som. Usei a Dadário, já usei a Savarez, já usei a Giannini, mas de todas, de durabilidade daquele som novo e de durabilidade, né, no violão com esse som novo, mesmo indo perdendo a tensão e a tinta, a corda, eu uso essa corda porque para mim foi mais me apaixonei por ela, assim, me identifiquei mais. Cara, eu tenho um violão JB de Imbuia, cara, luthier JB. Aí ela veio com a Augustine. Aí eu não gostei, cara. Porque também tem muito do violão também. Eu tenho estudado um pouquinho disso, tem muito do violão, do timbre, não casou não. Aí o Wallace falou, cara, eu só uso Savarez, Robson. Aí eu falei, cara, Savarez é caro pra caramba, não sou profissional. Aí eu me lembrei muito do amigo meu que disse, rapaz, eu só posso comprar Savarez quando eu recebo o 13º, um negocinho a mais. Mas também é um problema que se você usar uma vez, você vai se viciar nela, não vai querer trocar mais não. O Wallace falou, cara, foi isso mesmo que aconteceu comigo. Mas não tem aqui em Natal, não encontrei, até para testar, né? Aquela coisa que eu falei, é bom você testar para você tirar sua própria conclusão. Mas é particular. Legal. Michel, cara, eu quero agradecer demais, meu irmão, a sua participação aqui, velho. Pô, foi um papo bacana aí, a gente passa por tudo, né, cara? Por vida, por música, porque a gente não pode só falar de música, né? De tudo, cara, do professor. A gente poderia ficar aqui várias horas, mas eu sei que você é um professor com a agenda cheia, cara. Eu devo ter vários alunos ali esperando, mas deixa aqui para os outros que essa semana a gente vai ter sempre um contatozinho aqui. O Michel, que ele é meu professor agora, a gente tá sempre se falando. Obrigado. Mas deixa suas considerações finais aí, cara. Vamos lá. Queria agradecer demais, cara, pela oportunidade que você me deu aqui de estar aqui, né, dividindo nessa live muitas histórias legais assim da minha vida. Eu tenho o maior prazer. Michel, licença, vai cair, mas a gente volta só para terminar, certo? Tudo bem, querido, sem problema. Prazer.
que eu dou maior valor, cara, assim. Tá caindo, vai cair agora? Eu paro e espero cair. Encerra aí que a gente volta. Ao momento.